Tema, vereador Aldonei, como bem disse, parte da minha árvore genealógica vem lá da Criúva. Finada Doralice, Finada da música. Doralice, da música dos Bertucci. Isso É aí. a sua Minha bisavó? bisavó, isso Bisavó casada com o Zé Taquara. Eu Isso lembrei, aí. final de semana, eu conversando com a minha Finado mãe. Zé Taquara. A minha mãe disse, não era o Aparício, era o Zé Taquara. Isso aí. Então, olha aqui, esse homem é famoso. Bem lembrado. Vamos que vamos. Obrigado, vereador Aldonei. Grande expediente, vereador Daniel Santos, prejudicado. Em declaração de líder da bancada do PSB, vereador Eloy Frisso. Senhor presidente, esse tema eu sei que vai ser um tema polêmico, mas eu não poderia me furtar de abordá-lo. Nós temos aqui no próximo sábado uma decisão que vai acontecer na área esportiva, envolvendo dois clubes, que é o nosso tradicional, meu time, Esporte Clube Juventude, e o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Nós que somos caxienses soubemos aqui, conhecemos os caboclos da aldeia, né? Nós temos na cidade torcedores do Internacional, em grande número, temos torcedores do Grêmio, em grande número. A maior torcida, sem dúvida nenhuma, deve ser e é a do Esporte Clube Juventude. Temos o Caxias também, né? Mais tradicional também. E a minha preocupação, vereador Cristiano, gostaria que domina e conhece bastante esse tipo de situação. Eu sempre acompanho as dificuldades da Brigada Militar de disponibilizar pessoas para acompanhar os eventos esportivos. E é bom lembrar que esse final de semana é carnaval, né? Portanto, não é só a Brigada Militar, é a Guarda Municipal, é todo o aparato de segurança da cidade envolvido nessas questões, né, envolvendo carnaval, evento esportivo e assim por diante. E aí eu me detenho numa declaração do presidente do Grêmio, temerária, irresponsável, né, onde ele diz o seguinte, está colocado em todos os jornais: clamo a torcida para invadir o Alfredo Jaconi. Quem não conseguir entrar, fique na volta do estádio, que nós vamos sair de lá classificados sim. É uma atitude temerária, e o pedido que eu faço aqui publicamente à direção do Grêmio é que o presidente do Grêmio se retrate e retire essa expressão, né? Porque, de forma correta, o Esporte Clube Juventude colocou lá os ingressos à disposição da torcida do Grêmio. O presidente do Grêmio pode botar um telão lá no seu estádio, né, e botar à disposição de toda a torcida assumir, a presenciar lá o espetáculo, e se conseguirem, o que eu não creio, sair daqui vitoriosos... Vou lhe pedir uma parte. Sair daqui vitoriosos, que comemorem no seu estádio. E imaginem se essa atitude temerária acontecer, e eu diria que só com os gremistas que residem na nossa cidade, já é uma multidão, já seria uma multidão, né? Os representantes aqui da torcida do Grêmio do Internacional são amplamente majoritários, né? Eu vejo assim do ponto de vista de quem acompanha o esporte. Então, eu estou fazendo aqui esse apelo, até que repercuta do ponto de vista da imprensa da cidade, de que essa atitude temerária e irresponsável tem que ser denunciada. E, vereador Cristiano, nós de fato não temos esse aparato todo, né, para coibir ali uma batalha campal, né? E imaginem uma vitória do Juventude e tu bota lá 5.000 pessoas na frente do estádio, né? Ou uma vitória do próprio Grêmio, né, do ponto de vista do resultado, e as comemorações. Eu resido bem próximo aqui do estádio, né,
e vejo toda vez que chegam as torcidas de outras cidades, especialmente do Grêmio e do Internacional, existe todo um aparato que a Brigada faz de preservar os ônibus que trazem as torcidas, de preservar a torcida lá no espaço correto, o portão de acesso e assim por diante, mas mesmo assim a turma sai quebrando. Sai quebrando, né? Lamentavelmente, tu tem vândalos no meio das torcidas dos clubes no Brasil inteiro, né? Não vamos salvar ninguém. Pois não, vereador Cláudio? Muito obrigado. Eu tenho a graça de ser alviverde também. Vivi a minha vida inteira no Jacone, nos arredores. Hoje eu moro na Visconde de Pelotas, bem nas proximidades. Tem uma preocupação do lado do Clube Gaúcho. Tem uma preocupação especial com a obra da Hércules Galó, que tem que ser verificada com urgência, porque nos últimos jogos que eu fui do Jacone tinha muito paralelepípedo solto, em razão das obras da Samay na Hércules Galó. E, infelizmente, eu e o senhor sabemos que, com os ânimos do jeito que andam, aquela obra e aqueles paralelepípedos podem ser usados como arma no sábado à noite. A outra questão que me preocupa muito é a escolha da federação pelo jogo às 9h30 da noite. Porque uma coisa é se fazer segurança em um jogo 4 da tarde, outra coisa é se fazer um jogo às 9h30 da noite. Perdão, às 4h30 da tarde o jogo. E a questão principal, que a segurança interna fica sob responsabilidade da contratação do clube e a segurança externa sob responsabilidade da Polícia Militar. Quando o presidente Alberto Guerra conclama, ele não convida, ele conclama a torcida do Grêmio ficar ao redor do estádio Alfredo Jaconi, ele conclama uma guerra. Eu fico pensando no presidente Fábio Pizarmiglio o que pensa, presidente da Juventude, sobre essa situação. É algo complexo. E o que mais me preocupa mesmo é uma parcela ainda da imprensa esportiva do Estado colocando fogo. O que fizeram com os árbitros no domingo, no sábado à noite, foi o começo do que está acontecendo e que pode acabar numa tragédia sábado à tarde. Péssima parte. Ficaram esperando a saída do árbitro para ofender o árbitro. Péssima Então, é uma parte. preocupação que eu tenho, a mesma que o senhor, e acho que nós, como município, temos que pensar a Uma parte, obra da vereador. Hércules Galó, que é uma situação que ali pode estar a principal problema. Na frente da sede da Mancha Verde, diversos paralelepípedos soltos, ali é um problema. Eu sei que o senhor frequenta o estádio, pode ser um problema muito grande, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Em plena concordância com você, vereador Cristiano. Uma bela pauta, vereador Edio Eloy Frisso. Né, enquanto trabalhava na Brigada Militar ali, nós já fazíamos abordagens, e o que o presidente fez, ele declarou uma guerra, de fato. Né, ao natural, essas torcidas de fora da cidade já vêm para a guerra. Né? Nós abordávamos, à época eu na Brigada Militar, ainda abordávamos ônibus para fazer revista. Ali vem foguete, vem arma branca, vem pedras, vem pedaços de pau, bastões. Eles já vêm preparados para a guerra, sem falar nos mapeamentos que nós fazíamos com o nosso serviço de inteligência, né? E eles já vêm se ameaçando de lá aqui, marcando brigas, né, com as torcidas organizadas. Daí vem o presidente, faz uma declaração destas, né, que ao natural já existem os momentos de guerra. Vai ver o que vai acontecer. Né? Graças a Deus, a nossa brigada, por mais que tenha um efetivo pequeno, só que infelizmente nós estamos no momento de carnaval, né, que terão outros tantos eventos. Teremos esses eventos do futebol, que ao natural já causam muitos transtornos para a nossa cidade, né, que não são as pessoas que vêm de fora. Tá? Nós também temos essas mesmas pessoas que estão aguardando para brigar aqui em Caxias do Sul. Eles se marcam locais para se confrontarem e ficam se provocando dentro do estádio também. Teve jogo que eu tirei a torcida organizada inteira de dentro do campo e deixei esperando sentado todo mundo fora ali e identificando e encaminhando para o GCRIM, sem deixar que assistisse o jogo. Terminou o jogo, 1 hora depois eu liberei a torcida gremista para voltar para Porto Alegre. E ainda assim eles conseguem arrumar tumulto. Né? Então, parabéns, e de fato nós temos que nos preocupar, e a segurança pública, por óbvio também, nós estamos, graças a Deus, com bons comandantes aqui em Caxias do Sul, certamente já estão preocupados, e o serviço de inteligência também já está monitorando essa turma toda aí do vandalismo. Obrigado, vereador. Principalmente que a sua experiência só ilustra nessa nossa fala, vereador Iago. Não, vereador Iago. Tentar ser breve aqui. Só pegando um gancho no que o vereador Cláudio falou, que na interna deveria ser a segurança
do estádio, né? Eu também concordo. Eu acho que a população sofre muito com deslocar toda a brigada a fazer a segurança num jogo de futebol. Lembrando que a gente perdeu, o Tenente Cristiano aqui, colega, perdeu um colega de farda por conta do choque da Força Tática estarem num jogo tumultuado e no mesmo dia o pessoal foi assaltar o aeroporto sabendo que a polícia estava empenhada lá. Então eles tiveram que ir até o batalhão se equipar, demoraram a chegar, enquanto isso um policial acabou falecendo. Seria essa a minha observação. Correto, vereador Iago, bem lembrado por Vossa Senhoria. Alguém mais? Vereadora Andressa. Já concluindo, senhor presidente. Obrigada, vereador. Na verdade, eu gostaria de falar isso, né? Que eu sou uma amante do futebol, sou colorada, mas se o meu presidente tivesse falado isso, eu ia falar a mesma coisa. A gente não pode tolerar que os líderes, né, façam isso. A gente precisa falar sobre a paz, a gente precisa trazer boas convivências e palavras para que os torcedores entendam que futebol é algo positivo para o Brasil e não pode ser essa guerra que a gente vem vendo, né? E quando um presidente de um time fala isso é preocupante, então eu faço votos às palavras do senhor e concordo plenamente com o que tu trouxe. Obrigado, vereadora Andressa. Então, concluo ratificando o apelo que fiz, né, no sentido de que o presidente do Grêmio venha para a razão, né, e, de fato, desminta, né, e se retrate, né, dessa manifestação infeliz e que só preocupa toda a nossa comunidade. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.